Em mais uma saidinha do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que queimadas e desmatamentos não devem acabar porque fazem parte da cultura. Bolsonaro se esquivou novamente de perguntas sobre o aumento de 29,5% do desmatamento na Amazônia, maior taxa desde 2008. O presidente afirmou também que gostaria que o preço do dólar estivesse abaixo de R$ 4, mas que o valor não depende apenas do cenário nacional. Ele atribuiu a subida da moeda a fatores externos. Por fim, Bolsonaro disse que não pretende retirar Abraham Weintraub do comando do Ministério da Educação. Abro aspas. Todos os ministros têm liberdade de expressão, só não pode criticar o governo. Fecho aspas. Weintraub vem sendo criticado por declarações e ataques promovidos nas redes sociais. Começa com você, Constantino, vai lá. Olha, vamos lá, a pauta são as várias falas do presidente e falas muito breves, assim, nessas saidinhas que ele dá, né? Eu não acho que há nenhum absurdo factual em nenhuma das três falas. Vamos lá, por partes, né? É um hábito, ou seja, cultural, que ele quer dizer ali é o seguinte, está enraizado num hábito essa questão do desmatamento ali na região. Isso é um fato. Agora, o hábito de desmatar pode ser 4 mil quilômetros quadrados ou 25 mil quilômetros quadrados. Então, é óbvio que o governo pode fazer e pode fazer muito mais para impedir isso. Então, ele está se esquivando de uma responsabilidade que não é só dele, isso começou numa tendência desde 2014, crescendo mais de 10% ao ano de desmatamento no primeiro mandato de governo dele, que ainda não terminou, contando outros meses, deu um salto aí de quase 30%, que é a manchete em questão. Então é óbvio que ele tem que reagir a isso. O ministro Ricardo Salles está falando em zoneamento, em reconhecer a questão legal do desmatamento ali para poder justamente impedir a atividade ilegal, ou seja, ele quer um choque de capitalismo na região. Eu entendo o argumento, sou simpático a ele, mas isso também não o exime de coibir o ato ilegal, né? Então, são assuntos diferentes. Agora, é verdade que é cultura, é verdade que não vai acabar 100%, mas não é verdade que o governo não pode fazer muito mais e pode. Em relação ao câmbio, ele está certíssimo, né? A moeda sofre influência de tudo que é fator, é um preço global, depende de inúmeras coisas externas, tem muito mais a ver com aversão a risco lá fora, com incertezas, com briga comercial entre Estados Unidos e China. No caso específico do Brasil, tem a ver com o leilão ruim do pré-sal, que esperava-se uma entrada muito maior de dólares, e também com essa insegurança toda jurídica e política. A boa parte disso foge ao controle do governo. O que não foge ao controle do governo? Fazer mais reformas e tentar acelerar essas questões todas que ele pode realmente endereçar. Então é isso que talvez esteja faltando. Mas, de fato, não é culpa do presidente o câmbio estar acima de 4 e mostra também uma hipocrisia da crítica da esquerda. Ciro Gomes e companhia, que adoravam imaginar o câmbio a 4, achavam que isso era uma panaceia para reativar o crescimento industrial e agora usam isso como termômetro contra o governo. Quer dizer, uma hipocrisia danada. Em relação... Qual é o terceiro item? Desculpa... Era o Abraham Weintraub, as falas do Weintraub. Tá, sim. Isso aí mostra a mentalidade militar, né, do presidente. Ele cobra lealdade a ele, né, e não exatamente a princípios. Então, o ministro Weintraub tem sido muito criticado pelas besteiras que fala nas redes sociais, fala besteira com uma profusão incrível, né, inspirado no seu guru lá de Virgínia, xinga a mãe dos outros, quer dizer, falta realmente ali algum tipo de decoro ou liturgia do cargo. Eu não acho que seja sinônimo de um jornal como o Estadão usar um editorial inteiro para pedir sua cabeça, porque ele chama a República de golpe. Aí eu acho que houve um excesso por parte do jornal, acho que tem muita gente séria que trata a República de 1889 como um golpe e defender ou ser simpático à monarquia não é nenhum crime, até onde eu sei. Então, eu acho que o editorial em si foi muito infeliz, pedindo a cabeça do ministro por conta disso, basicamente. Agora, o presidente mostra que ele cobra lealdade a ele, né? Quer dizer, basta não criticar o governo, pode falar besteira à vontade. Essa é a cabeça do Bolsonaro, a gente já sabe disso. Fala, Josias. Bom, quanto à variação cambial, é evidente que o principal motor está fora do Brasil, mas a instabilidade interna tem o seu peso e o presidente ajuda nessa instabilidade. Em relação ao ministro, o presidente perdeu, a meu juízo, uma grande oportunidade para sinalizar para o ministro da Educação que se ele cumprisse as suas tarefas no Ministério e parasse de falar bobagem nas redes sociais, ele faria um trabalho mais adequado do ponto de vista do governo.
todo mundo tem liberdade de expressão, mas ministro tem limites. E o Bolsonaro disse que o desmatamento e as queimadas não vão acabar porque são fenômenos culturais. A cultura de um povo também serve para dimensionar a ignorância dos seus dirigentes. E a ignorância do Bolsonaro parece possuir dimensões amazônicas. É evidente que o desmatamento e as queimadas não começaram em 1º de janeiro de 2019, quando o Bolsonaro tomou posse. Mas o presidente, com as suas palavras e com os seus gestos, ele estimulou os dois fenômenos. Isso deixou de ser uma suposição depois da divulgação dos dados consolidados do INPE, que revelaram a derrubada de quase 10 mil quilômetros quadrados de mata, num crescimento de quase 30% em relação aos 12 meses anteriores. A coisa degringolou porque o presidente e o seu antiministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, deram de ombros para os alertas científicos do INPE e desmontaram o aparato fiscalizatório do IBAMA, do ICMBio. O Bolsonaro chegou a se autodefinir como o capitão motosserra. Quer dizer, deu no que está dando. Os criminosos se assanharam e o presidente se recusa a extrair ensinamentos dos seus próprios erros. O Bolsonaro se diz um grande admirador dos Estados Unidos. Ele deveria se inspirar um pouco no ex-presidente americano Roosevelt. O Roosevelt dizia que a presidência da República oferece o personagem que a ocupa uma tribuna vitaminada. Ele chamava de bully pulpit. Numa tradução livre, é um púlpito formidável. De um bom presidente, dizia o Roosevelt, espera-se que aproveite esse palanque privilegiado para irradiar confiança, bons exemplos. Do Bolsonaro não se espera tanto, mas uma dose de recato já pareceria um extraordinário avanço institucional. Vera. Acho que não se trata só de recato, né? Se trata da sua função como chefe de Estado. Não é ser condescendente, nem passar a mão na cabeça de quem comete crime. E é exatamente nessas proporções que a gente verifica, e com 90% deles tendo praticado ilegalmente, é crime. Então o presidente não tem de dizer que algo que é criminoso faz parte da cultura do país, porque aí ele está condescendendo com o crime, ele está autorizando o crime e ele está passando a mão na cabeça de criminoso, é disso que se trata. Então, eu acho que nesse caso vai além da ignorância já conhecida do Bolsonaro. Existe aí uma leniência, uma condescendência e uma conivência com práticas criminosas na questão ambiental. E o presidente vai ter de responder por isso diante de fóruns do mundo inteiro, porque o Brasil vai começar a ser cobrado de uma maneira mais firme. O ministro Ricardo Salles não tem nenhum plano, nenhum projeto. É bullshit, essa bobagem que ele fala de capitalismo de ambientalismo de resultados, fazer ali o zoneamento da Amazônia. Ele não tem a menor ideia do que fazer ali e fica inventando termos bonitos para enganar quem ele acha que pode enganar, porque ele dá entrevistas em série, pouco se deixa ser interrompido, fala coisas que não têm sentido prático algum, não tem consonância com o que o seu ministério aplica em termos de verbas, em termos de pessoas dedicadas a fazer fiscalização e multa e a evitar o desmatamento, enfim, as coisas básicas, e não põe nenhum plano em prática, porque é isso, né? A gente não tem um plano ambiental para redução do desmatamento em prática. E a gente tem coisas em curso que podem piorar a situação. O fim da moratória da soja na Amazônia vai piorar a situação. A autorização para plantio de cana-de-açúcar, que é algo que vai prejudicar a exportação de cana brasileira, de açúcar brasileiro, do etanol brasileiro, porque vai colocar em xeque a sustentabilidade dessas produções, isso vai prejudicar ainda mais a situação na Amazônia. Essa história de mineração em terras indígenas vai elevar o desmatamento. Então a gente só tem políticas para piorar o problema. Enquanto isso, o presidente dá esse tipo de declaração irresponsável. Declaração que pode ficar bem no boteco, mas não na boca do presidente da República. Quanto ao resto, acho de menos. Ele manter o ministro era previsível. Um ministro que lacra nas redes sociais deve ter o apreço enorme do presidente da República. O ministro da Educação goza de total confiança do chefe da Casa Civil. Foi levado por ele para o bolsonarismo. Foi o Onyx Lorenzoni quem descobriu os stand-up comedians, os irmãos Weintraub, e os introduziu no bolsonarismo com estrépito. E hoje eles acham que podem dar
todo tipo de palpite, desde a guerra cultural da esquerda-direita, passando por economia. Eles dão pitaco na pasta do ministro Paulo Guedes, já tem alguns entreveros dos irmãos Weintraub com ele, e acham que podem xingar as pessoas nas redes sociais. E aí o presidente diz, não, isso aí pode, liberdade de expressão, falar mal do governo não. Por aí a gente tem noção da democracia, da noção de democracia do Jair Bolsonaro.